Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando com grande alegria para todo o Brasil um programa Eclésia nessa manhã de sexta-feira especial, né? Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dedicamos um programa especial no dia de hoje para você, querido amigo telespectador, para conversar um pouco sobre tudo que está relacionado a esse dia santo, esse dia que nós relembramos e vivenciamos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje é um programa especial, eu convido todos os nossos amigos telespectadores, inclusive já no comecinho do programa, divulgue aí nas suas redes sociais, está começando um programa Eclésia especial sobre a Sexta Santa, a gente vai conversar bastante sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as celebrações que acontecem no dia de hoje, a mística, que não é um assunto pequeno, um assunto farto, um assunto rico, para falar sobre a mística relacionada à cruz de Cristo, enfim. No programa Eclésia de hoje, nessa manhã especial de Sexta Santa, é o que vamos conversar. Por ser um programa especial, temos aqui convidados especiais, né? O Padre Guido Motinelli, que na maioria dos programas está aqui conosco. Bem-vindo, Padre Guido, é uma alegria ter o senhor conosco nessa Sexta Santa. Sou eu que quero agradecer a gentileza da Rede Século XXI em convidar-me também para este programa especial, porque estamos comemorando o ato mais sublime da redenção divina. Isto é, a paixão e a morte do nosso Salvador. Que este programa seja uma oportunidade para entender, dentro da nossa possibilidade, né, o valor deste gesto realizado por Jesus e, sobretudo, aprender que não aconteceu para dar um espetáculo, mas porque o coração humano ferido pelo pecado encontra no sacrifício de Cristo a sua redenção. Voltamos exatamente a entender que somos imagem e semelhança de Deus e o sacrifício de Cristo dá como consequência esta possibilidade de readquirir o nosso aspecto inicial. Tá certo, Padre Guido. E o Padre Wander Maia, que em muitas ocasiões está conosco aqui também no programa Eclésia, também hoje nesse programa especial aceitou o nosso convite, está aqui para bater um papo com a gente também. Bem-vindo, Padre Wander. Eric, Padre Guido, neste dia tão especial para a nossa fé, eu que agradeço a oportunidade, como já bem adiantou o Padre Guido, de podermos fazer uma verdadeira catequese sobre o mais sublime e supremo gesto do amor de Deus por todos nós. Eu já quero, no início da nossa conversa, fazer uma pergunta que o senhor... Bom, gente, vamos fazer assim, vamos combinar, vamos ficar à vontade aqui. O senhor pode responder a qualquer momento, o Padre Guido comenta em seguida ou ao contrário, fiquem à vontade, tá bom? Vou dirigir a pergunta aos dois. E já no início, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Hoje é um dia de luto? É um dia de luto? O cristão deve guardar esse dia como se tivesse esse clima mesmo de velório, vamos dizer assim? A Semana Santa coloca a sexta-feira como dia feriado aqui no Brasil. Nos demais países do mundo não é dia feriado. Eu sou italiano, é um dia comum, digamos assim, mesmo dentro da semana mais importante do ano. Mas o conteúdo desta jornada não nos pode deixar absolutamente indiferentes. Estamos diante da paixão e morte. E a morte gera tristeza e, sobretudo, digamos assim, nós todos lamentamos quando uma pessoa querida da nossa família ou que faz parte do círculo da nossa amizade é chamada para a vida eterna. Só que esta pessoa que hoje nós comemoramos no mundo inteiro é o nosso Salvador, que aceitou a natureza humana e como homem sofreu e morreu. Nunca como Deus. Como Deus não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Mas o sacrifício dele numa situação das mais difíceis e também horríveis que a sociedade da época podia apresentar, não nos pode deixar indiferentes. Portanto, poderia dar uma resposta, é o dia de maior luto, pensando na morte de Jesus. E, ao mesmo tempo, um dia no qual ninguém de nós fica indiferente, conhecendo o valor e o significado desta morte que resgata a humanidade inteira. Portanto, poderia ser um dia também, é claro, de grande tristeza,
mas no qual nós renascemos, usando uma linguagem tipicamente litúrgica, a graça de Deus, graças ao sacrifício de Jesus. Eric, Padre Guido, eu creio que na mesma direção, mas vale recordar a oitava estação da Via Sacra, da qual com certeza falaremos, em que nosso Senhor, nosso amadíssimo Senhor Jesus, que hoje entrega a sua vida por nós, ele adverte as filhas de Jerusalém para um dado essencial, que aprendamos a chorar o pecado e o mal. Hoje, como bem colocou o Padre Guido, é um dia para chorar o pecado, é um dia para chorar as trevas, é um dia para chorar o mal. É um dia tão único que logo mais, agora às 15 horas, o falecido arcebispo de Rochester, o Monsenhor Fulton Sheen, ele dizia que foi um dia tão único, tão vergonhoso, um dia tão incomparável em relação à demonstração da blasfêmia e das trevas, que o sol se escondeu para não ver o que estavam fazendo com o Filho de Deus. Forte essa expressão, né? Essa expressão é arrasadora. Essa expressão é arrasadora. Então, hoje é um dia para se voltar a um sentido de penitência, de desagravo e de reparação. Choramos o pecado até porque, se ainda me permitem, até porque estamos implicados na paixão todos nós. Os meus muitos pecados, os do Padre Guido bem menos com certeza, e os teus, implicamos a paixão do Senhor. O que pregou Cristo na cruz foram os meus e os nossos pecados. Olha, eu acho que eu vou fazer uma pergunta já antes da gente entrar em outros assuntos ainda, porque, como eu disse, é um assunto, tudo que a gente vai conversar aqui é um assunto que gera muitos desdobramentos, Belíssimo. né? Belíssimo. E à medida, então, que eu for lembrando e que a gente fez uma conversa antes, uma pauta para nos guiar, que a gente não precisa ficar preso a ela. Do que Jesus nos salvou, né? Jesus, acho que o senhor, o Padre Guido, agora não me lembro, usou agora há pouco a expressão resgate, né? Jesus resgatou. Do que fomos resgatados? Do que Jesus nos salvou? Olha, Deus, Diácono Eric, criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança e deu, inclusive, várias qualidades gratuitas para poder mostrar esta imagem e semelhança. A liberdade, a vontade, a inteligência. O uso destas qualidades gratuitas que nós recebemos da parte de Deus, quando é realizado, digamos assim, de uma forma positiva, leva a um verdadeiro crescimento da nossa vida. Mas a história fala que a pessoa humana preferiu um caminho paralelo. Portanto, ao invés de ser um uso, foi um abuso. E isto levou a uma escolha de valores negativos. Exatamente quais? O pecado que denigra a imagem da pessoa humana, o pecado que cria um afastamento com Deus, um pecado que, sobretudo neste dia, Sexta-feira Santa, deveria desaparecer da consciência de todos. É porque o dia também de muitas confissões da parte dos fiéis, e que todos possam encontrar-se com Deus, porque a morte de um homem Deus não nos pode absolutamente deixar tranquilos. Um pormenor interessante, enquanto você, Diácono Eric, estava formulando a pergunta, eu lembrei um pormenor na Europa. Há um costume, enquanto se faz o velório de uma pessoa que acaba de morrer, o sacerdote vai naquela casa e atende a confissão de todos os membros da família. Interessante. E todos, eu lembro quando, nem eu que sou italiano, não sabia disso. Quando veio falecer a minha mãe, que inclusive faleceu nas minhas mãos, e no dia seguinte veio um sacerdote e um por um atendeu a confissão. Porque é aquele momento, diante da morte, que nós pensamos nos verdadeiros valores da vida. E se podemos fazer, inclusive, algo para a alma de alguém que nos deixa para a vida eterna, precisamos estar bem com Deus. Por isso, tirar da nossa consciência toda forma de mal. E as múltiplas manifestações que se celebram na Via Sacra, a solene ação litúrgica, é bom dizer já que não existe celebração eucarística
naquele dia, chamada de ação litúrgica, né? Na parte da tarde, depois uma procissão, uma via sacra, ou duas procissões, uma com a imagem de Nossa Senhora das Dores, outra com a imagem de Jesus morto, etc. Tudo isso faz com que a piedade cristã não permaneça indiferente. Por isso, é que esta jornada seja muito respeitada. Inclusive, a Igreja convida todos os fiéis a também a uma limitação, a uma abstinência quanto à alimentação, né, da carne e o jejum também religioso. Meus amigos, façamos isso. Estamos ainda na parte da manhã. Lembremos-nos deste sacrifício que a Igreja pede 2 vezes ao ano, no começo da Quaresma, quarta-feira de cinza, e hoje, dia santo de guarda, sexta-feira santa. O Padre Guido colocou muito bem, Diácono Eric, que nós havíamos tomado um caminho distinto daquele que Deus planejou para nós. Então, recuperando e muito bem ilustrado o que o Padre Guido colocou, nós fomos resgatados do quê? Nós estávamos vendidos ao pecado. A palavra compra, em latim, não é, Padre? Evoca exatamente isso. A redenção é a recompra, a redemptio, a recompra. Nós estávamos vendidos ao pecado, vendidos à desobediência, vendidos exatamente a fazer as coisas diferente de Deus, longe de Deus, segundo o quê? A nossa rebeldia. E nesse momento em que nós fomos vendidos ao pecado pela desobediência, Eric, o pecado, Diácono Eric, o pecado cobra um preço caro, muito caro, que é a perda cada vez mais crescente, não, Padre Guido, da nossa liberdade. Então nós fomos comprados, recomprados, ao preço mais caro, caríssimo, incomparável, do preciosíssimo sangue de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do estarmos vendidos ao pecado. É como se uma situação na qual o homem se encontrasse, sozinho, por força própria da natureza humana, não era possível reverter a situação. Exato. E não esqueçamos, Diácono Eric, que Deus não criou a morte. Certo. Deus, né, criou a vida. A morte entrou no mundo devido ao pecado. São Paulo, com 3 palavras, Padre Wander, em língua latina, na carta aos Romanos, define tudo isso. Stipendium peccati mors. Isto é, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E a morte entristece, gera também lágrimas. Não encontramos uma explicação, gostaríamos que não acontecesse nunca. Somos pessoas apegadas à vida, mas devido ao pecado fazemos todos a experiência da morte. Bom, se a gente for pensar, né, na antiga aliança, né, no ritual na qual o povo da antiga aliança fazia, pensando na expiação do pecado, né, é claro que nosso tempo não permite da gente entrar em todos os detalhes, mas em linhas gerais, né, num dia específico do ano, o sacerdote entrava no lugar chamado Santos dos Santos, no templo, onde ficava a antiga Arca da Aliança, né, onde tinha alguns sinais ali, então, dessa antiga aliança, por exemplo, a Tábua dos 10 Mandamentos e outras coisas. Entre essas outras coisas, na parte de cima, uma espécie de tampa, né, de metal, chamada propiciatório, da onde ficavam, inclusive, os querubins nesse espaço. Era ali aspergido, então, num dia específico do ano, sangue das vítimas, né, de animais, né, sangue de animais, oferecendo a expiação, o sangue que representava o pecado daquele povo, oferecendo em expiação, então, a esse pecado representado no sangue, tocando no santo, né, naquilo que representava Deus na terra, esse espaço, inclusive, específico do propiciatório, onde isso acontecia. Mas à medida que o tempo foi passando, e é claro que todos aguardavam a vinda do Messias, e aquele tipo de sacrifício, aquele tipo de culto, era um culto incompleto, né? Com a vinda, a encarnação do Verbo, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua paixão e morte da cruz, um novo tempo se inaugura, né? Acontece agora que Jesus é a vítima, Jesus também é o sumo sacerdote e Jesus também é o propiciatório, inclusive como lembra Paulo.
aliás, me corrija se eu estiver errado em algum aspecto nisso aqui. Mas hoje é o dia específico onde tudo isso acontece? No dia de hoje que a gente deve relembrar isso? Sim. De uma maneira toda especial, esta aqui. O que o diácono Eric acaba de lembrar está registrado no livro do Levítico, um dos primeiros livros da Bíblia. É exatamente um paralelismo, digamos assim, com o sacrifício de Cristo. Ele é a verdadeira vítima que se oferece espontaneamente para resgatar a humanidade. Por isso que qualquer que seja a religião, digamos, de enfoque cristão, né, não somente católica, o mundo inteiro hoje para diante desta comemoração, porque todos reconhecem o valor do sacrifício realizado por Jesus. Eu creio que vale ressaltar e muito que a vítima é santíssima, é puríssima. E, Eric, a vítima, em latim, hóstia, né, padre? Sim. Né? A coisa fica mais clara ainda. Fica mais clara. A hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada. A vítima pura, a vítima santa, a vítima imaculada, como rezamos no cânon romano, na oração eucarística, a primeira só podia ser o Filho de Deus feito homem, nenhuma outra. Porque aqui entra algo que também é essencial. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, se uniu a uma natureza humana. O Verbo é uma pessoa divina, a qual se uniu à natureza humana, nossa natureza. E ao unir-se à natureza humana, como dizia um grande teólogo dominicano do século passado, o Pierre Régamé, ao unir-se à natureza humana, ele comunicou a ela toda a plenitude do seu amor. Portanto, o padre colocou uma coisa muito boa, muito interessante. Embora Deus não possa sofrer e não possa morrer porque é Deus, mas em sua natureza humana, na natureza humana assumida e unida a si, de uma forma misteriosa, ele experimentou toda a dor e a morte do ser humano. Só por isso, aqui a gente vai desdobrar muito ainda, mas pôde tocá-la e alcançá-la com a sua misericórdia e com a sua compaixão. É interessante isso, porque se Jesus, sendo ele Deus, não tendo pecado, a corrupção na carne mesmo, que nós sofremos, todos os seres humanos sofremos, a desordem, vamos chamar assim, que o pecado causa. A concupiscência, a inclinação etc. ao pecado, né? Jesus não tinha. Jesus não tinha. Isso torna a coisa ainda maior, né? A coisa ainda maior. Talvez uma sensibilidade maior para a dor, não sei. Sim, porque, bela sua colocação, diácono Eric, não era necessária a cruz para Jesus resgatar a humanidade. Uma simples gota do seu sangue, sendo homem Deus, teria alcançado o mesmo objetivo. Certo. É aí que nós adquirimos o valor do sacrifício de Cristo, exatamente na hora de uma provação, na hora de um sofrimento, né? Olha, algumas semanas atrás, o Evangelho falava de um homem que sofria 38 anos, né? E Jesus o curou. Tantas vezes nos questionamos a presença da dor na vida. A mesma presença da morte encontra um conforto olhando para a imagem de Jesus que morre. É interessante, a coisa fica... acho que dá uma... Eu ia usar a palavra drama, não sei se é o correto, mas dá uma profundidade talvez maior, porque a gente se trata diante de uma coisa, de um ser que não podemos comparar com uma dor simples, com o resto da humanidade. É preciso guardar o alcance da palavra, Eric, diácono Eric, mas não é descabido dizer o drama da paixão. Tá. Não é descabido. O Papa Emérito Bento XVI, enquanto ainda cardeal Josef Ratzinger, no Jesus de Nazaré, ele usa a expressão, mas é preciso guardá-la dentro do teor de toda a beleza do amor derramado, de toda a entrega, de tudo aquilo que foi vivido ali de uma forma única. Você não pode confundir, por exemplo, com um teor dramático teatral, que Exatamente. Não é o caso, né? Não é dramatúrgico no sentido estrito que nós conhecemos. Sim. Eric, diácono Eric, não esqueçamos também na outra expressão muito usada pela liturgia, toda vida Christi, crux et martyrium. Toda a vida de Jesus foi uma cruz e um martírio. Tantas vezes, prezados amigos telespectadores, digamos a verdade, fazemos uma confusão. Quando chega a época do Natal,
todos nós nos comovemos diante até de um presépio, música, alegria, presente, clima de festa, porque é um bebê que nasce. Só que talvez nós não pensamos que é o mesmo bebê que morre no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Não se trata de duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Se foi uma manjedoura que acolheu Jesus na terra, uma cruz o mandou embora. Por isso a expressão de que toda a vida de Cristo foi uma cruz, um sofrimento, um martírio, se realizou na carne, digamos assim, de Jesus. Bonito, profundo, né? Primeiro, vamos entender, queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre jejum e abstinência. Hoje, na sexta-feira, como o Padre Guido já disse, Sexta-feira Santa e Quarta-feira de Cinza são 2 dias que é obrigatório para quem segue a fé católica. Qual é o sentido disso? Por que devemos fazer jejum? Né? Vamos lá, primeira diferença entre jejum e abstinência. Bom, em primeiro lugar, diácono Eric, uma das festividades mais populares no Brasil é, sem dúvida, o Carnaval. Certo. E Carnaval é a fusão de 2 palavras latinas. Carne, vale. Carne significa carne. A palavra vale significa adeus. Porque a partir daquele dia, por 40 dias de seguida, não se podia comer a carne. Até hoje, há várias congregações religiosas, sobretudo de vida de estrita clausura, que costumam celebrar 3 quaresmas sem carne ao ano. Imaginamos 120 dias. Né? Por quê? Comer a carne, digamos assim, é o nosso uso. Deus colocou os animais à nossa disposição para alimentar o nosso corpo também, não teria nada de mal. Mas se a igreja impõe hoje somente 2 dias, antigamente era toda a quaresma, certo, sem carne, é para que o nosso corpo também tivesse uma participação do sofrimento de Jesus. Certo. Nós sabemos que quando uma lei, digamos assim, quer atingir o objetivo desculpe a expressão, de machucar uma pessoa que não responde à lei, logo coloca a mão no bolso, uma multa se você dirige mal, exato. Agora, tirar a alimentação, o corpo sofre. Este sofrimento é ligado exatamente ao sofrimento de Jesus. Por isso entrou o costume antiquíssimo na igreja deste jejum de 40 dias antes da Páscoa. Certo. Depois a igreja reduziu com 2 vezes somente, na quarta-feira de cinza e no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Este seria o jejum, isto é, a abstenção, né, da carne e, ao mesmo tempo, chama-se de abstinência. A abstenção da refeição indispensável poderia ser um café da manhã, um almoço, uma janta. Há pessoas que têm até o hábito de não comer nada no dia de hoje. Hoje a igreja coloca a abstenção, né, a abstinência da carne para todas as pessoas. O jejum até a idade de 60 anos é obrigatório, depois deixa a liberdade para quem já tiver uma idade maior. Mas não custa nada, Eric, participar neste dia sagrado desta regra que a igreja impõe no mundo inteiro. Certo. Acredito que dentro ainda do que o Padre Guido falou, Diácono Eric, vale ressaltar que todos temos a necessidade de mortificar nossa carne. A carne entendida não como corpo, como o que Deus criou, o que é bom. Certo. Mas a carne entendida como aquilo que foi ferido, escravizado pelo pecado, aquilo que foi inclinado para o mal pelo pecado, aquilo que foi subjugado pelo pecado. Isso se dá o nome de carne. Se dá o nome de carne a uma vontade refém do pecado, refém da tríplice concupiscência. E aqui, as obras mortificativas, dentre as quais a abstinência de carne e o jejum, tem o papel terapêutico, objetivo e decisivo para, como disse o Padre Guido, ferir no centro essa rebeldia
e mostrar o quanto, isso aqui que é essencial, hein? O quanto a graça de Deus é superior ao pecado, é superior às nossas tendências, porque nós fazemos por amor, unidos à graça de Deus. Ou melhor, a nossa mortificação, a nossa penitência, ela está motivada, ela está ancorada na graça de Deus. Não é um altruísmo, não é um estoicismo, me desculpe, não é um exercício meramente de disciplinação da nossa vontade, mas é uma maneira de dizer que nós queremos amar mais a Deus. Nós queremos amar muito a Deus. E se nós queremos amar mais a Deus, se nós queremos amar muito a Deus, nós queremos nos livrar do pecado. E a forma de nos livrarmos do pecado, desculpe, eu vou usar uma expressão muito forte, é dando umas pauladas nele. Tem que dar umas pauladas no pecado. E a maneira de fazer isso é com a mortificação, não deixá-lo à vontade, senão ele toma conta do nosso viver. E o Padre Guido colocou muito bem que quer dizer, o importante é entender que o jejum prescrito pela Igreja pede isso que ele falou, a retirada de uma das refeições principais. Pode-se fazer um café muito fulcral, muito sóbrio de manhã. Certo. Esse opta pela retirada de uma das duas refeições. Ou não almoça, ou não vai fazer o jantar. Ou Tá. não janta. Tá. E depois faz uma das outras refeições moderadíssimo. Porque um pouco, né, Padre Guido, daquela história, até o senhor poderia comentar para nós, que sentido tem, sinceramente, no dia de hoje, e a você que está nos acompanhando, que sentido tem você dizer que não vai comer carne, mas comer uma assadeira de bacalhau? Por Deus. Estou sendo muito concreto. Não tem Né? nada a ver com essa Não história tem, do espírito da sobriedade. Por Deus, tudo mais. nenhum. Quer dizer, não come bacalhau. Se eu fosse você, eu nem comeria bacalhau. Objetivamente falando, oferece isso a Deus, come batatas cozidas e vai muito melhor. Ah, eu não comi carne, mas eu comi uma assadeira de bacalhau. Uma vergonha, uma falta de... uma ausência de espírito penitente total. E aí nós temos que estar alerta ao seguinte, a carne vinculativa ao que significa ela num todo, mas a mortificação do paladar, a mortificação do apetite nesse dia. E lembrando que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para nós hoje tem um peso único. O Padre Guido poderia... Exato. Meus amigos, todos nós vamos morrer. Quando uma pessoa morre, se é da nossa família, eu acho que ninguém almoça naquele dia. Por respeito, né, faz uma refeição assim, light. Simples, digamos, do jeito que deu. Não pensa, não é a comida naquele dia, né, a preocupação principal é o pensamento. Mas a tristeza que é acompanhada também pelo jejum. Portanto, é um dia, quando nós pensamos em Jesus que morre, que não nos pode deixar indiferentes. E é tão belo ver as pessoas que naquele dia conseguem viver a espiritualidade até na abstenção da carne, como também na abstenção de uma refeição. Faz parte exatamente de uma programação religiosa altamente significativa e que manifesta de cada parte da pessoa um grande amor. Uma das imagens, Padre Wander, que a Igreja usa a respeito de Jesus, em língua latina é chamado de pie pelicane, piedoso pelicano. O animal, esta ave, o pelicano. Por que Jesus tem este título? Porque a fêmea do pelicano, quando não tem nada para dar aos seus filhotes, com o bico, ela fere no peito, pega o seu sangue e bota o seu sangue na boca dos filhotes. E esta imagem que está gravada sobre em tantos sacrários e portas da igreja... Até mesmo altar, né? Alguns altares a gente encontra essa exato, imagem também. é altamente significativa. Estamos diante do sacrifício de uma mãe para a vida dos seus filhotes, né? E este gesto significa exatamente que devemos estar muito bem dispostos a doar também um pouco da nossa vida, uma renúncia até de uma satisfação pessoal diante do bem dos outros. Este homem-Deus, Jesus, que veio morrer e dar a sua vida para os outros,
nos deve encontrar dispostos a saborear o fruto do que ele enfrentou e sofreu devido aos nossos erros. Por isso, volto a repetir, meus amigos, se alguém ainda, mesmo sendo Sexta-feira Santa, não fez a sua confissão sacramental, aproveite. Todos os padres estão à disposição nestas horas tanto importantes para poder acompanhar também este evento da paixão e da morte de Jesus com o coração contrito, humilhado e ao mesmo tempo purificado. Então, para ficar bem claro, hein? Jejum e abstinência. Essas duas práticas, hoje, é dia que precisamos fazê-las, né? O jejum, está claro, né? De acordo com o costume, ou tirar uma refeição, como já foi dito, tira o jantar, ou tira o almoço, com um café da manhã pequeno, sóbrio, né? Tem alguns outros tipos de costumes também válidos na igreja, né? Mas esse talvez o mais comum. Por exemplo, só para citar, nos ritos orientais, como é o caso entre os maronitas, o jejum é costume não comer nada da meia-noite do dia anterior até meio-dia do outro dia, né? Aí está claro, tirou uma das refeições, né? Então, de acordo com o costume, isso tá claro. Agora, a abstinência de carne, incluindo além do jejum. Então, as duas coisas. Isso o padre Guido falou agora há pouco, até os 60 anos. E começa a partir dos 18 o jejum, não é isso, padre Wander? 18 anos. Né? 18. O jejum começa obrigatoriamente a partir dos 18 anos. A abstinência um pouquinho antes? Dos 14 anos. 14 a anos, abstinência certo. dos 14 anos. É claro, né? A dispensa está claro para quem tem problema de saúde, mulheres grávidas, pessoas que têm uma atividade braçal extenuante que precisa exercer no dia de hoje. É claro, essas pessoas estão liberadas do jejum. Do contrário, todos nós estamos não só convidados, como eu diria que a palavra obrigatória é pesada, mas eu não estou achando outra, né? É obrigatório, sim, para quem quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que ensina a Santa Igreja, tá bom? Dando sequência na outros assuntos que queremos abordar aqui nesse nosso programa, vamos falar um pouco agora, Padre Guido, Padre Wander, sobre os 4 evangelistas, né? Porque a gente encontra a narração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira diferente entre eles, né? Tem um porquê disso, Padre Guido? Sim. Em primeiro lugar, podemos dizer, diácono Érica, que Mateus e João foram testemunhas oculares e participaram, né, talvez um pouco distante, mas participaram do evento da paixão e do processo sumário contra Jesus e da morte. Ao passo que Lucas, como também Marcos, escreveram o Evangelho ouvindo os outros que foram testemunhas oculares. Cada um dos 4 evangelistas descreve, nos seus últimos capítulos, a paixão e a morte com uma ótica diferente. Mateus, por exemplo, quer deixar bem claro que Jesus é o Messias esperado pelos povos. Portanto, até as palavras que Jesus pronuncia na cruz, por exemplo, com esta finalidade. Marcos, que é o mais curto, tem somente 16 capítulos, quer que seja o leitor, ao término da leitura do seu Evangelho, a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Lucas, conhecido pelas inúmeras parábolas de Jesus, do Pai amoroso, do perdão, etc., quer que tenhamos todos nós uma verdadeira compaixão de um homem que só fez o bem e recebeu como recompensa a cruz. Faz lembrar o nosso padre Zezinho, né, músico de tantos anos atrás até hoje, e que fala da vida de Jesus, que semeou tanto bem com curas, milagres, etc. E o canto termina e, mesmo assim, morreu na cruz. São João, pelo contrário, que é o autor dos belíssimos discursos de Jesus, fez questão de gravar no seu Evangelho, digamos assim, com tantos pormenores, todas as passagens da paixão e da morte. Assistiu, inclusive, ao lado de Nossa Senhora, aos pés do assistiu pessoalmente à morte de Jesus. Portanto, estamos diante de um documento indiscutível pela sua importância e que não nos pode deixar absolutamente indiferentes. As várias óticas com a qual está relatada a paixão e a morte de Jesus alcançam o seu objetivo através também da participação do povo
ao rito da Semana Santa em geral, mas de uma maneira especial no dia de hoje. Certo. Portanto, nós notamos, né, grandes manifestações, não somente nas grandes cidades, como também nas pequenas aldeias, até simples capelas nas periferias, ou no mato, etc. O povo se reúne para comemorar, talvez faz uma via sacra, talvez uma leitura do Evangelho apropriada, ou a reza de um terço meditando os mistérios dolorosos, etc. E isso mexe com a consciência de todos os fiéis do mundo. Isso é muito importante e rico de significado. Comenta, por favor. Está muito bem posto, Eric. Diácono, eu me acostumo, viu? Não tem problema, fica à vontade. Vale recordar, o Padre Guido é perito na área, a área dele, por sinal, que os outros 3 evangelhos são sinóticos, o sinóptico, sob o mesmo olhar. Certo. Eles tiveram uma narrativa muito próxima. O estilo que adotaram, o Espírito Santo conduziu tudo, mas de alguma maneira os episódios que foram recuperando, o padre colocou bem, o Evangelho de São Mateus é mais vasto, quis atingir a própria casa de Israel, né, o povo, a casa de Israel em cheio, e assim por diante. Mas vale ressaltar aqui que há um sacerdote, o padre Francisco Fernandes Carvajal, um grande autor espiritual do nosso tempo, que ele coloca que o Evangelho de São João é a luminária com a qual se deve ler a narrativa da paixão nos outros 3. Se quer tirar o melhor da narrativa da paixão nos outros 3, né, padre, nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, com toda a profundidade, com toda a dilatação do tesouro imensurável, do rio caudaloso, que é mergulhar no mistério da entrega do Filho de Deus, porque aqui é um mistério. O que acontece, Eric, não é, padre, que não dá para ler de uma forma passiva a narrativa da paixão. Ou você se mete dentro e diz, eu estou implicado nisso, e foi por mim, Jesus entregou a sua vida, e eu preciso aceitar e trazer isso para o meu viver de uma forma decisiva, ou não tem sentido nenhum. A paixão se torna escândalo para os incrédulos, para uns incrédulos e loucura para outros. De tal maneira que a narrativa de São João, como colocou bem o Padre Guido, Diácono Eric, é tão exaustiva, tanto quanto ele foi testemunha ocular. Ele viveu o processo da paixão unidíssimo à Virgem Santíssima. Então, de alguma maneira, todo o processo, tudo aquilo, unido à graça de Deus, e aí o mistério de Pentecostes, lembrando que, provavelmente, aqui entra o padre, mas o Evangelho de São João foi o penúltimo ou o último escrito de todas as Escrituras, né? O penúltimo ou o último, não é, padre? Sim. Quer dizer, me explica uma coisa, Eric. O penúltimo ou último, ele escreveu em Éfeso quando voltou de Pátimos, pouquinho antes de entregar sua alma a Deus. Como que ele narra com tanta intensidade, passo a passo do que aconteceu na paixão, se aquilo não tivesse ferido a vida dele, ferido no sentido santo, marcado, não tivesse impresso na sua alma uma marca indelével de amor e de entrega sem igual. A narrativa dele é para se apaixonar por Jesus, é para entrar e dizer, isso tudo aconteceu e não tem como se negar que aconteceu. Então pegue os 3 sinóticos, semelhantes na maneira como dispuseram a narrativa, até partindo de que São Marcos realmente foi muito enxuto, coloque a luz de São João sobre os 3, e aí vai ser um retiro para o dia de hoje. E não esqueçamos, padre, que exatamente a leitura do texto do Evangelho de São João, que hoje é apresentado em todas as igrejas do mundo. Na ação, na ação litúrgica desta tarde, Sexta-feira Santa, é exatamente a paixão de Jesus contada por São João. É tão, isso aqui, só para fecharmos, isso aqui é tão significativo que os evangelhos, a partir do 4º domingo da Quaresma, cíclico em todos os ciclos, a partir do 4º domingo da Quaresma, 4º e 5º, Ramos, ok? E aí Páscoa e os domingos pascais são todos de São João. A hora que a coisa chega próximo dos acontecimentos, a igreja recorre a São João. Ele é a testemunha, como ele diz no próprio Apocalipse. Entendi. Ele é a testemunha fiel,
fidedigna, que guardou o tesouro e nos transmitiu. Aliás, só falou de quarto ou quinto domingo da quaresma. No costume antigo, antes da reforma litúrgica, tinha uma diferença aí, né, Padre Guido? Porque o quinto domingo da quaresma, aliás, era ali que começava, então, o costume de cobrir as imagens Sim. e tudo mais. Ele não era chamado ainda de quinto domingo da Não, quaresma antigamente, era né? chamado de primeiro domingo da paixão. Certo. E como sinal de luto que se criava dentro da história da igreja, todas as imagens sagradas, crucifixos, imagens da via sacra, de santos, altar, era tudo coberto com um pano cor roxa, né? E esta tradição tem valor até hoje, né? Até hoje, exatamente, né? E tantas pessoas perguntam, mas qual era o significado disso? Porque estamos prestes a iniciar uma semana especial, exatamente a Semana Santa. É um pormenor interessante. Até hoje, a liturgia da Semana Santa, domingo de Ramos, domingo passado, a procissão com os ramos, os sacerdotes podem usar os paramentos vermelhos, mas logo que chegam no altar, mudam os paramentos para a cor roxa. Isto é, aquele clima festivo, digamos assim, da acolhida de Jesus, que entra triunfante na cidade de Jerusalém, termina em poucos instantes, porque a igreja se recolhe no grande mistério da paixão. Por isso os sacerdotes mudam os paramentos naquela oportunidade. Interessante, bonito. E o roxo presente lá de Sim. novo. Bom, eu tenho um assunto que eu acho que para encerrar essa questão aqui, a gente está falando dos evangelhos agora há pouco, né, que é a fonte histórica, fonte canônica e tudo mais. Mas eu acho que vale esse comentário aqui, a gente em outras oportunidades já discutiu isso aqui no programa Eclésia, porque, por exemplo, para ser direto no assunto, há alguns anos, né, um filme muito famoso, Mel Gibson fez A Paixão de Cristo, é um filme que a maioria das pessoas, de alguma forma, provavelmente assistiram ou parte dele, e na época ficou famoso o relato que ele baseou parte da sua obra no livro e nos escritos de uma beata da igreja, Catarina Emmerich, que tratou desses assuntos relacionados à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma beata da igreja, né? Uma beata da igreja. Porém, os escritos de Santa Catarina Emmerich, isso acontece também quando... Bem-aventurada. Bem-aventurada, desculpa, eu falei santa, mas ela ainda é... Bem-aventurada. Bem-aventurada, é verdade. Os escritos da beata, assim como acontece também em outras ocasiões de revelações particulares, sempre talvez tenha esse tipo de discussão entre as pessoas. Eu vou direto ao assunto. Os escritos da Paixão de Cristo que a Beata escreveu, ou em outras ocasiões contra outros santos até e beatos da igreja, escrevem ou documentam alguma coisa relacionada a uma paixão, a uma revelação particular? Todo mundo é obrigado a acreditar nesse conteúdo? Como é que funciona? Isso é verdade, artigo de fé? Não, absolutamente, Diácono Eric, não é artigo de fé. A igreja respeita também a revelação chamada particular. É o caso, né, seja da Beata Catarina Emmerich, como também de Santa Brígida, como também de Santa Gemma Galgani, que escreveram episódios cheios de tantos pormenores, né, fruto até de uma mística. Não cabe a nós julgar o conteúdo, etc., né? Mas mesmo que seja 100% tudo verdadeiro, que como elas manifestam, estas pessoas, nunca se tornará um artigo de fé, certo? Agora, é verdade que a igreja é muito prudente diante de toda qualquer manifestação também escrita. Respeita, faz parte também da piedade religiosa, podemos acreditar, como também podemos só respeitar e ler. Não é um artigo proposto como uma obrigação moral para ser acreditado. Vamos falar um pouco agora sobre as últimas horas de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, antes da crucificação. Primeiro vamos entender um pouco como é que era esse processo, né? A morte de cruz era uma coisa comum, a quem era destinado esse tipo de condenação? Vamos conversar um pouco sobre isso. Agora, Diácono Eric, a morte na cruz foi criada pelos romanos. No Império Romano, o sofrimento da cruz era reservado aos criminosos, a pessoas revolucionárias, a pessoas que haviam cometido, digamos assim, crimes na sociedade. E aonde chegava o Império Romano,
a metodologia da cruz também estava em vigor. Portanto, na Palestina, conquistada pelos romanos, eles tinham este grande poder de condenar uma pessoa como se fosse uma pessoa de Roma, né? A condenação à morte na cruz não somente era violenta, porque acontecia aos poucos. A pessoa era pregada na cruz, e braços, e também nos pés, e atrás, na altura exatamente das nádegas, era colocada também uma madeira triangular, quase para o condenado para se apoiar. Aparentemente seria um alívio, mas em prática era um tormento maior, porque prolongava de várias horas a morte do condenado. Certo. E quando se tratou de Jesus, o processo foi, usamos a palavra clara, sumário, sem nenhuma defesa. Tudo já estava programado para eliminar este homem que estava incomodando as pessoas, né? Foi, sem nenhuma defesa, foi condenado a morrer como um criminoso. E só que Pilatos, que era o governador que representava o imperador César, estava plenamente, totalmente convencido da inocência de Jesus. E tentou, seja através do diálogo com o povo, como também a respeito de outras pessoas que representavam o mesmo povo, fazer com que Jesus não sofresse esse tipo de martírio. Chegou até o ponto de dizer, olha, vou dar uma certa satisfação, e mandou flagelar Jesus, mesmo plenamente convencido da inocência. E quando se fala da flagelação de Jesus, temos que colocar um pormenor muito importante, que a lei romana dizia que o condenado à flagelação deveria receber 39 chicotadas. Mas temos documentos da literatura cristã do primeiro século que confirmam um pormenor, digamos assim, muito horrível e tristemente famoso, que os soldados encarregados de flagelar Jesus foram primeiro embriagados para perder a conta. Resultado, até hoje, no grande sudário onde foi colocado o corpo de Jesus quando foi tirado da cruz e que está guardado na Catedral de Turim, lá na Itália, estão registradas 111 chicotadas. Jesus, logo em seguida, recebeu, como qualquer condenado à morte, o madeiro transversal, horizontal, porque o outro madeiro já estava no lugar da morte. Certo. E este madeiro foi amarrado no braço direito e no pé esquerdo. Resultado, Jesus, para caminhar, batia frequentemente com o joelho esquerdo no madeiro, a tal ponto que o Santo Sudário até hoje mostra que o joelho esquerdo de Jesus foi muito mais machucado do que o direito. Certo. Quando nós realizamos, por exemplo, a Via Sacra, a um certo ponto nós colocamos 3 quedas de Jesus. A prova que Jesus caiu está confirmada. No Santo Sudário, meus prezados amigos telespectadores, resulta bem claro que dentro do nariz de Jesus foi encontrado muita terra, sinal que ele bateu o nariz mesmo no chão, e não somente uma vez, 2 ou 3, mas frequentemente. Quando Jesus chegou à lei no lugar do martírio, a lei aí se tornava até, digamos assim, cínica. Isto é, passava por cima até do pudor, da dignidade humana. O homem era colocado na cruz completamente nu, na frente de todo mundo, crianças, adultos, mulheres, etc., certo? E sobre a cabeça era colocada a placa que o condenado à morte devia carregar consigo
para que todos pudessem saber qual era a motivação da morte. Aliás, Padre Guido, só um parênteses aqui. Nós tivemos a oportunidade de gravar, né, um programa especial lá em Roma, além de estar disponível no site que eu acabei de dizer, no site aqui do programa Eclésia. Quero pedir para o Bruno lembrar para a gente, porque nós fizemos a fotografia dessa relíquia, né, original, né, desse letreiro, vamos dizer assim, da Santa Cruz, que está exposta lá em Roma, na igreja Santa Cruz de Jerusalém, é o nome, né, da igreja, é isso mesmo, Padre Guido? Santa Cruz em Jerusalém. Em Jerusalém, sim. Santa Cruz em Jerusalém, que fica em Roma, né? Põe pra gente, por favor, aí, Bruno, tá aí, ó. Chamado de o Títulos Crucis, né? Esse é o título correto, Padre Wander? Títulos Crucis, né? Então, nosso telespectador está vendo agora aí essa relíquia original. É emocionante estar diante dessa relíquia original da Santa Cruz. Aliás, tem outras imagens também, Bruno? Colocar para a gente, tem pregos, né, espinhos também que transpassaram o corpo de Nosso Senhor. Pois é, tá também exposto também nessa mesma igreja. Aliás, Padre Guido, o senhor falou do Santo Sudário, tem uma cruz, né, um tipo de crucifixo que a gente não está muito acostumado a ver. Põe para a gente aí também, Bruno, que onde Jesus, um dos braços, está erguido, ao invés de esticado na cruz, né, Padre Guido? Exato. Tem fundamento isso? Sim, é chamado o crucifixo conforme o Santo Sudário. Certo. Uma análise detalhada e pormenorizada do Santo Sudário de Jesus mostra exatamente que no braço direito o sangue descia. Este sangue que descia faz pensar exatamente no braço que não estava esticado, mas vertical. Talvez porque não encontrava um lugar onde fazer penetrar o prego, por este motivo. E a coisa mais horrível na hora da morte, da condenação à morte na cruz, era que o condenado perdia totalmente a sua dignidade de pessoa humana e perdia também o direito da sepultura. Atrás das cidades onde se realizava a condenação à morte, geralmente havia um lugar onde se jogava o lixo da cidade, também os fossos, né, animais em decomposição, etc. E lá, junto com toda esta sujeira, devia ser jogado o corpo de uma pessoa, de um homem condenado a morrer na cruz. Agora, gente, o que aconteceu naquela tarde? Todo mundo sabe que Jesus veio falecer às 3 horas da tarde. E o dia, lá na Palestina, e isso acontece até hoje, não inicia como aqui no Brasil à meia-noite. Inicia às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde daquela sexta-feira, iniciava o sábado. Certo. E o sábado era dia festivo. E a lei dos judeus proibia, no dia festivo, a exposição de cadáveres de pessoas condenadas à morte na cruz. Então, Pilatos, ciente desta lei dos hebreus, mandou cortar, digamos assim, as pernas, né, quebrar as pernas dos 3 que estavam na cruz, os 2 ladrões e Jesus. Os 2 ladrões estavam ainda com vida, ao passo que Jesus já estava morto. Alguém perguntaria, por que Jesus já estava morto? Porque os 2 ladrões não tinham sido flagelados. Portanto, tinham ainda muito sangue dentro do seu corpo. E quebrando as pernas, o sangue caía imediatamente e, por motivo de asfixia, morreria dentro de alguns minutos. Certo. O que aconteceu de verdade. Na história registrada por São João Evangelista, está escrito que os soldados, notando que Jesus já estava morto, não quebraram as pernas, mas um dos soldados, com uma lança, lhe abriu o peito, e daquele peito de Jesus saíram as últimas gotas de sangue e água. O senhor quer completar, Padre Wander? Eu acredito que é tão forte o processo da paixão que, se é possível dizer, completar alguma coisa, é que em Cristo ele foi único. O nível, a intensidade de crueldade que se aplicou àquele condenado não teve precedentes, Eric. O Padre Guido ilustrou muito bem. E é preciso ressaltar isso para dizer que a luta que foi travada na cruz
contra o demônio, contra o pecado, foi algo indescritível, jamais vai se poder narrar. A própria obra cinematográfica da Paixão de Cristo, elaborada pelo diretor Mel Gibson, foi um esforço para tentar trazer ao campo visível algo de mais intenso de tudo aquilo que ele padeceu por nós. Certo. Só que não ilustra, não traz. De tal maneira que estudiosos a posteriori, o padre citou muito bem a questão do sudário. A comissão que estudou o sudário, a STURP, a Sudarium Turin Research Project, o projeto de estudos do sudário de Turim, tinha na sua presidência um cientista judeu, mas judeu não confesso, ateu de prática. Certo. Ele disse que uma coisa o intrigava, que apesar de toda a crueldade, de toda a maldade a qual foi exposto o homem a qual pertencia aquela mortalha, ele coloca nesses termos, Certo. o que ele não conseguia nunca, e ficou uma pergunta que jamais ele conseguiria responder, é como um rosto tão em paz, tão belamente em paz, é compatível com um corpo ali, que sofreu um tormento tão grande. O que eu quero dizer com isso? Que até mesmo para um ateu, a prova material do amor que foi derramado naquela cruz estava impressa ali no sudário de Turim. E ainda, se me permite, um instante mais, Eric, padre, é preciso ressaltar muito isso, que todo o suplício, toda a gama de padecimentos, da flagelação, quer dizer, para nosso amado Senhor Jesus, o processo condenatório foi exacerbado em todas as linhas. Ou seja, o que deveria ser aplicado a um réu condenado normal, aí ele foi levado tudo às últimas consequências, no sentido de que realmente, tente imaginar, um grande santo da igreja, São José Maria Escrivá, ele dizia que gargantas possessas, embravecidas, gritavam blasfemando contra o Senhor, numa das estações da Via Sacra. Aqui, ele que faz-nos pensar que, mais uma vez, o sudário é a testemunha do amor de Deus, da vitória do Filho de Deus sobre a morte e tudo isso, mas que, acima de tudo, o que se passaram naquelas horas terríveis, em horas de uma dor, horas de um padecimento, horas de uma crueldade inenarrável, estão guardadas por um mistério tal do amor de Deus, que só é possível revivê-las se trazemos de fato para a nossa vida no sentido de querer viver aquilo que Deus pede que nós vivamos. Senão fica totalmente sem sentido. Porque foi muita dor, foi muito sofrimento. O fato das 39 flageladas irem para 111 e a sua touca de espinhos. Qual condenado recebia uma touca de espinhos? Me Como diga se não isso. bastasse, né? Como se não bastasse toda uma touca de espinhos. Depois todo o escarnecimento de tapas e murros e cusparadas. Depois as vestimentas com as quais o revestem para escarnecer, para zombar. Ave, rex e odeorum. Eles estavam entorpecidos pelo mal e por algum tipo de narcótico, que seja bebida ou alguma outra coisa que... Mas o que fica muito claro para todos nós é que o que se passou ali, num processo normatizado pela lei romana, foi muito além do que cabia dentro do processo. E aqui é um mistério que só o amor de Deus pode responder. E o senhor bem usou a expressão touca de espinhos, né? Porque uma touca coroa, de espinhos, às vezes, como é retratado em algumas imagens, é pouco, foi muito mais que aquilo. Um né? capacete, um capacete de espinhos, não é? E a perda da dignidade de Jesus, da sua pessoa, é justificada também por um gesto que Pilatos fez. Mandou, depois da flagelação, revestir Jesus de um manto cor vermelho. Por que este pormenor que São João descreve? Porque uma pessoa que na sociedade, digamos assim, não vivia normalmente falando, um louco, era identificado por um manto cor vermelho. Até esta humilhação Jesus sofreu durante o seu martírio, o seu calvário. Naturalmente, tudo se juntou naquele dia, né? O desprezo total, cusparadas na cara de Jesus, pessoas que chegaram a gritar: se você é Deus, desce da cruz e acreditaremos em ti. Como se toda aquela abundância de milagres e curas milagrosas que Jesus havia já operado não tivesse tido nenhum valor, né?
Mas Jesus enfrentou tudo isso em silêncio e morreu com uma dignidade que está exatamente esculpida no rosto, que, como o diácono Eric acaba de pronunciar, né? E o padre também Wander, um homem sereno. Eu tive a oportunidade, padre Wagner, de ver pessoalmente mais de uma vez o Santo Sudário, que 2, 3 vezes ao ano é exposto para a veneração dos fiéis lá na Catedral de Turim. Deve ser uma grande emoção, né? Uma grande emoção. Diácono Eric, se cria um silêncio que o senhor nem imagina na igreja, e depois ele é produzido também em telões, com tantos pormenores, e é suficiente, às vezes, um esclarecimento, uma aula, para poder entender até que ponto Jesus mesmo sofreu. Por favor. Se me permite ainda acrescentar, Eric, Diácono Eric e Padre Guido, primeiro, em relação à vontade de Deus, existem 3 realidades que não podem ser desprezadas nunca. Como, quando e onde. Ok? Quando, como e onde. Quando, no tempo, do jeito e onde Deus quer. No tempo, do jeito e onde Deus quer que aconteça. Nosso amado Senhor Jesus, nosso Salvador, reteve nas suas mãos tudo. No fundo, Eric, tudo esteve nas suas mãos o tempo inteiro. A frase de Pilatos, eu tenho todo o poder. Ele olha para Pilatos com uma compaixão e diz... Não entendeu nada, né? Não entendeu poder nada. nenhum. Eu estou aqui porque eu quis vir. Não me arrastaram. Eu vou até o fim disso aqui, tudo por amor. Por amor ao Pai, os 2 movimentos do coração de Cristo, não? O movimento ascendente, na linguagem de São Tomás, o Lagrange recupera. O movimento ascendente, em direção ao Pai, a adoração, em fidelidade, obediência únicas, resgatando toda a humanidade. Adoração do Filho ao Pai, olha que coisa tremenda. E depois a compaixão em relação, o movimento descendente em relação a Deus, adoração, todo o amor, toda a entrega, em relação ao Pai, em relação a nós, toda a compaixão, toda a misericórdia. E aqui ele teve tudo nas suas mãos e teve o tempo inteirinho. Não lhe escapou um único segundo sequer. E sobre a humilhação levada até o escarnecimento supremo de se desnudar os condenados, né, padre? Uma antiga tradição a qual podemos assentir ou não, mas que vale a pena rezar e pensar nela, conta que no momento da crucifixão, Nossa Senhora soltou o véu que trazia sobre a cabeça e então pediu que prendessem junto à cintura dele, para que a pureza encarnada fosse preservada daquele escândalo e daquele escárnio. Esse véu foi guardado para a posteridade e, num determinado momento, estaria na Sainte-Chapelle de Paris, a Santa Capela de Paris, junto com outras relíquias. Não, padre? Sim. Só para acentuar isso. Mas pensar que, por mais que temos toda a crueldade, toda aquela boçalidade que foi ali manifesta, nada escapou às mãos providentíssimas do Filho de Deus. Tudo estava nas suas mãos. Quis viver e quis viver por amor. Profundo, muito bonito isso. O senhor quer completar alguma coisa? Sim. A gente vai para o intervalo, mas dá tempo. Exato. E, continuando, dizia há poucos instantes que o corpo das pessoas condenadas à morte na cruz devia ser eliminado junto com o esgoto, digamos assim, da cidade. Certo. Aí vem a pergunta, por que não aconteceu com Jesus? Não aconteceu graças a um homem, José de Arimateia, que foi pedir de abrir uma exceção, foi pedir pessoalmente a Pilatos. O procurador, né, padre? Exato. Pilatos, que estava cheio de remorso de consciência por ter condenado à morte um homem justo, deu o seu parecer favorável. E foi por este motivo que Jesus foi tirado da cruz, coberto com este lençol, né, que é exatamente o Santo Sudário, e foi colocado numa gruta, que era um cemitério, digamos assim, de uma família. Ao passo que o corpo dos outros 2 criminosos foi exatamente
jogado lá embaixo junto. Numa expressão até um pouco vulgar, mas atual, podemos dizer que foram desovados, né, padre? Os corpos dos outros 2 crucificados juntamente. Pois é, graças a Deus que foi preservado pelo menos o túmulo para o nosso Senhor Jesus Cristo, uma dignidade, né? Graças a Deus. Porque depois, na verdade, perdeu sentido, porque o túmulo ficou vazio, mas isso não é assunto da Sexta-feira Santa, né? A gente vai voltar nesse assunto em breve. Já estamos no último bloco do nosso programa especial de Sexta-feira Santa, né? Nós comentamos durante aqui a nossa conversa sobre algumas relíquias que mostramos aqui mesmo no programa Eclésia, especialmente se você pesquisar lá no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, tem uma série de programas lá sobre as basílicas de Roma, né? Gravamos sobre as 4 principais basílicas, né? São Pedro, São Paulo fora dos muros, Maria Maior e São João Latrão. Ao lado da Basílica de São João Latrão, nós mostramos na oportunidade, mas queria lembrar aqui agora para vocês, pedir ao Bruno que mostrasse para a gente, existe uma igreja pequena que só tem uma escada dentro dela. E diz a tradição que Santa Helena, quando mandou trazer as relíquias da Terra Santa para Roma, à medida que a perseguição aos cristãos diminuíram e tudo mais, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, pediu então que essas relíquias fossem transladadas, né, para Roma. E essa escada, então, diz a tradição, que é a escada do antigo palácio de Pôncio Pilatos, onde Jesus teria, logo depois da flagelação, subido essa escada, né, Padre Guido? Sim. Você pode ver pelas imagens, a gente fez algumas imagens dessa relíquia escada, né, que é dessa igreja. E ainda, Padre Guido, tem algumas gotas de sangue ali nessa é uma escada de 28 degraus. 4 degraus até hoje guardam manchas do sangue de Jesus. E foi exatamente quando Pilatos quis apresentar Jesus flagelado com aquela famosa frase Ecce homo, eis aqui o homem. Interessante, né? Então, a gente apresenta essa escada para você, é uma maneira da gente relembrar, né, essas relíquias que até hoje estão presentes lá em Roma. É uma pequena igreja que fica ao lado da Basílica de São João Latrão, que até hoje é a sede da igreja, né? A igreja do Papa é a São João Latrão até hoje. Padre Wander, toda vez que o senhor vem aqui no programa, aliás, em muitas ocasiões, nós comentamos aqui também sobre alguns livros, porque o tempo aqui no programa é escasso, né? A gente faz um pequeno voo panorâmico assim, sobre o assunto, mas não dá para a gente aprofundar. E o senhor trouxe para a gente a indicação de alguns livros, eu vou mostrar esse primeiro aqui, depois a gente tem outros para mostrar, mas esse primeiro aqui, comenta rapidinho sobre ele. Isso aqui é um bom livro para estudar um pouco mais essa história e a mística da Paixão de Cristo, Padre Wander? Excelente, do Giuseppe Ricciotti, um clássico, A Vida de Cristo. Para se aprofundar na vida do Senhor, um verdadeiro clássico, e fundamentação bíblico-histórica extraordinária. Outros livros que o senhor trouxe aqui para a gente? Mostra para a gente aí, Bruno. A gente tem outros livros para mostrar. Um do Daniel Hopes, e qual que é o outro autor? Esse aí não é do Daniel Hopes, não. Esse que está no vídeo ali, ó. Qual que é? É a História da Sagrada Paixão. A História da Sagrada Paixão, esse do sacerdote jesuíta, o padre Luiz de la Palma, o melhor, provavelmente escrito até hoje, sobre a paixão do Senhor. O senhor recomenda? O melhor, o melhor. Né? Só o melhor, né? Só o melhor. E ainda um outro livro que o senhor trouxe aqui para a gente, para indicar para o nosso amigo telespectadores. Jesus em seu tempo. Daniel Hopes é um historiador muito importante, muito importante, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, se vocês me permitirem, depois eu posso até deixar o telefone da minha paróquia e podem fazer contato apenas em nível de esclarecimento sobre o conteúdo, se necessário for. Então já podemos colocar aqui no GC, pedir para o diretor colocar o telefone da paróquia. Paróquia Verbo Divino. Verbo Divino, Diocese de Santo Amaro. Então o código é 11 5181 8817. Vamos dar trabalho para a sua secretária lá, né? Tá, mas vale a pena, por um bom motivo. Ela passa o e-mail, eles mandam e depois legal, eu respondo. Legal, Okay? bacana. Bom, a gente está no último bloco, ainda muitas coisas... Posso completar aqui uma coisa? Pois não, por gentileza. Na linha do Padre Guido. Só lembrar que a Fortaleza Antônia, a residência do procurador romano em Jerusalém, não era lá grandes coisas. Tá. Era razoavelmente até modesta, né, padre? Sim. E ele desceu, ele veio para fora. Ele veio para o meio da rua para conversar. Eles estavam no meio da rua para não se tornarem impuros. Se eles cruzam 1 centímetro para dentro da residência dele, eles passavam a se tornar impuros. Eles quem? Isso que eu ia dizer, eles quem? Eles quem? Os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio. Todo aquele povo que moveu o processo do Senhor. Era um lugar proibido. Era um lugar proibido, um lugar pagão, um lugar impuro, né, padre? Exato, impuro a tal ponto que se tivesse passado naquele lugar, não poderiam depois comer a Páscoa. A Páscoa, Entendi. por isso. Mas não era uma grande coisa, por incrível que pareça, e era a residência realmente dele em Jerusalém,
Porque haviam tempos em que o procurador não ficava em Jerusalém, só como síntese, Eric. Da onde veio a história da escada que a gente estava comentando agora há pouco, Ok, não é isso? exatamente. Essa Legal. escadaria que foi subida e descida. Exato. Por ele, inclusive, para sair da fortaleza, né, padre? Da fortaleza Antônia. A chamada Escada Santa que está lá em Escada Roma. Né? Santa. E merece também destaque o trabalho de Santa Helena, né? A Certo. mãe do Helena, imperador Santa Constantino. Estamos no ano 315 e quando de sua iniciativa não somente mandou trazer a Escada Santa, mas também a cruz de Jesus. E há um pormenor interessante, Diácono Eric e Padre Wander, a respeito da identificação do madeiro da cruz de Jesus na história cristã católica e na história ortodoxa. Documentos falam que para reconhecer qual tinha sido a cruz de Jesus, após ter feito muita oração, o bispo da cidade de Jerusalém mandou encostar uma pessoa, um homem doente. O corpo dele, a contato com a primeira, com a segunda cruz, não deu nenhum efeito, ao passo que, quando tocou na terceira cruz, aquele homem ficou curado imediatamente. A versão ortodoxa fala até de um morto. Essa que é a versão copta? Copta, exato. O copta é a tradição cristã do Egito. Exato, que trouxeram um homem morto e quando tocou no lenho, na madeira de Jesus, recuperou a vida mais uma vez. Só para ficar claro, entre os coptas há o ramo ortodoxo e também há o ramo católico, né? A tradição copta lá do Egito. É bonito isso. Agora, olha, a gente não tem muito tempo, mas eu tenho que fazer essa pergunta e depois ainda falar da celebração. Tinha dito no bloco anterior, Padre Wander, começa para a gente a responder. Há quem defenda essa ideia, né? Deus Pai estava com raiva, né, dos pecadores e descontou tudo isso em Jesus? Eric, a tradição católica genuína jamais, sob hipótese alguma, tolerou esse tipo de visão. Alguma interpretação, desculpe, piega, pouco fundada, sem base nenhuma, entendeu dessa maneira, como se Deus tivesse concentrado toda a sua ira, como se fosse um verdadeiro trovão e descarregado sobre o seu filho feito homem, para não descarregar em nós. Um absurdo. Esse não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus que é revelado como um Pai misericordiosíssimo na parábola do Pai misericordioso, do Filho pródigo de São Lucas, de maneira alguma. Esse tipo de interpretação não cabe dentro da doutrina católica, inclusive sobre a mais bela página de todas, que é sobre a misericórdia de Deus. Equivocadíssima. E aquele mesmo sacerdote dominicano que eu citei em nosso programa, o padre Pierre Regamé, ele chega a dizer que é um erro crasso essa interpretação. Então essa discussão é antiga. Um erro muito antigo, não, Padre Guido? Exato. Concordo plenamente com a explicação do Padre Wander. É claro que do ponto de vista humano, talvez para, digamos, dar mais ênfase ao assunto, a esta ação de Jesus que morre devido aos nossos pecados, se criou de uma maneira, porém, crassa, isto é, um erro, se criou esta imagem de um Deus... Fantasiosa, né, fantasiosa, tristemente fantasiosa. Tristemente fantasiosa. Mas Jesus aceitou plenamente a vontade de Deus Pai, e Deus Pai, através deste gesto, mostra o grande amor que tem para com cada um de nós, feito a sua imagem e semelhança. Talvez o telespectador que falou assim, mas que pergunta estranha, mas está claro isso? Pois é, não está claro para todo mundo. Essa discussão existe até hoje, há autores que defendem esse tipo de... Pode chamar de heresia, né? De heresia. Não é uma heresia, né? Não tem como, né? Bom, Mas vale ressaltar... Pois não, Diácono, me desculpe. Mas vale ressaltar que em nada condiz com aquilo que ensina a Igreja Católica sobre a redenção. Ponto. Está claro, está claro. Olha, nos minutos finais da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na Sexta-feira Santa do ponto de vista da celebração.
Aliás, a própria palavra celebração parece que não combina com Sexta Santa, né? A ação litúrgica que acontece... Bom, hoje não tem missa. Não, né? Hoje não tem missa. nem o Santo Padre pode celebrar a missa no dia de hoje. É o único dia do ano onde se celebra um rito chamado solene ação litúrgica. Do ponto de vista sacramento, hoje só acontece a confissão E a comunhão, né? e a unção dos enfermos. Pode nesse dia também, não pode? Ministrar a unção dos enfermos? Pode, na Sexta-feira Santa, né? E como sacramento no rito, né, que não é Santa Missa, repito, ma tem a comunhone eucarística. Que foi consagrado geralmente na missa de ontem. Quinta-feira, exato. Certo. As pessoas que participaram ontem no rito da Quinta-feira Santa, após o lava-pés, etc., foi feita uma bela procissão interna dentro da igreja. Jesus foi colocado num altar ao lado, teve adoração algumas horas até durante a noite. É aquele momento da desnudação do altar, Exato. que retira-se as toalhas, né? Tudo para deixar exatamente o altar sem nenhuma toalha, lembrando que a igreja entra no clima do maior luto na história, pensando na paixão, porque foi exatamente naquelas horas, as horas noturnas, que tudo começou. Lembramos de Jesus que foi rezar com os apóstolos que por 2 vezes foram acordados por Jesus porque estavam caídos pelo sono, né? E depois a chegada de Judas e aquele processo de Jesus levado para cá e para lá, digamos assim, sem nenhuma defesa, e já na parte da manhã de sexta-feira, a condenação à morte. E alguns autores falam que Jesus permaneceu na cruz 6 horas, outros que falam 3 horas, outros que falam de 4 a 5 horas. Então, não temos digamos, o horário certo, mas foi o dia mais horrível na história de Jesus, sendo exposto, digamos assim, a toda aquela turma de pessoas e enfrentando uma morte horrível. Inclusive, vale a pena, Erika, também destacar as 7 últimas frases que Jesus pronunciou, né? Aliás, isso faz parte da celebração da tarde, né? A celebração das 7 palavras. Exato. O senhor lembra de cabeça rapidinho as 7? Sim. Bom, tenho sede, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Em tuas mãos entrego a minha alma. Filho, eis a tua mãe, esse é o teu filho. E também lembramos mais uma frase: em tuas mãos entrego o meu espírito. Certo. São as 7 frases registradas. O evangelista Mateus, na verdade, coloca um grito, um forte grito que Jesus fez momentos antes de terminar a sua vida. Padre Wander, no período da tarde hoje, como já ficou claro, não tem missa, lembra um pouco para a gente como acontece essa celebração, e aí o senhor já aproveita e explica para os nossos amigos telespectadores, ou nos orienta, como que devemos participar dessa celebração. Claro. Eric, como a celebração, um prolongamento do que foi começado, não é, Padre, na quinta-feira, ela se inicia em silêncio, não vamos fazer exaustivo, mas em silêncio, primeira parte, a parte da liturgia da palavra. Assim como terminou ontem, né? A celebração de ontem Silêncio. Termina em silêncio também. Há um canto para o traslado do Santíssimo Sacramento, Sim. para que ele seja velado, né, Padre? É um canto Certo. que está já no próprio missal, ok? Que é uma extensão do tom sublime. Tá. Que é uma extensão do tom sublime. A celebração próxima das 15 horas, a primeira parte, toda a liturgia da palavra, o alimento da palavra de Deus, a instrução. Logo na sequência existe a igreja que suplica, que ora a oração universal, as 10 orações universais, a igreja que intercede com toda a autoridade que só ela tem. Depois vem a adoração, o desnudamento e a adoração da Santa Cruz. É aquele momento que o sacerdote entra com a cruz ainda coberta sobre um pano, se não me engano, é o correto dizer que o sacerdote canta em tons ascendentes para anunciar... E canta dizendo: eis o lenho da cruz, da qual pendeu o Salvador do mundo. E todos respondem: vinde, adoremos, e se faz uma genuflexão por 3 vezes até chegando perto do altar. Olha como os mistérios da nossa fé se ligam inseparavelmente, todos eles. Eric, o vinde, adoremos, isso aconteceu na noite que Jesus nasceu. Ó, vinde, adoremos. Olha o peso que tem a Sexta-feira Santa. Agora não é mais um mistério
da encarnação e do nascimento. Agora o mistério do quê? Da sua paixão, que é um mistério tão grande que é preciso recordar aqui o seguinte, né, Padre Guido? A morte de Cristo, a sua vida, paixão, morte e ressurreição sobre os nossos altares na Santa Missa, ela se dá de forma mística e sacramental, verdadeiramente. Mas vejam, não é a reprodução ipso fato, do fato em si, ali. Ela é a atualização mística e sacramentalmente, com todo o valor, com toda a força, mas de uma forma misteriosa. Porque o próprio São Paulo diz, uma vez morto, já não morre mais, não é, Padre? Exato. Ele vive para sempre. Não é que nós vamos ver diante dos nossos olhos o Senhor Jesus apanhando, 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 e sendo de novo coroado de espinhos, e sendo de novo despido, e sendo de novo pregado na cruz. Não, isso acontece de uma forma mística, sacramental. É real, é claro que Certo. é real, mas não se dá na esfera dos, vamos dizer, dos acidentes. Entendi. Do meramente sensível. E aí nós temos, após a adoração da Santa Cruz, nós temos a comunhão sacramental. Aí se traz a reserva eucarística, porque nós não recebemos o corpo de um cadáver. Exatamente aqui que é o essencial, né, Padre? Jesus vive e vive para sempre. Então, da mesma maneira que atualizamos mística e sacramentalmente todo o mistério da sua vida, desde a sua encarnação, nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição, nós temos que dizer claramente que o mistério é tão grande que, vivo para sempre, ele está para sempre em todos os tabernáculos e se faz presente em cada Santa Missa. Nesse mistério, o Gólgota ali está. Vale até recordar, né, Padre, que o altar, a ara da cruz, ele é uma viva extensão do Gólgota, do Calvário, os nossos altares, né, Padre? Sim. Até por isso deveriam ser feitos sempre em pedra e ungidos pelo Senhor Bispo, para que ganhe a sua sacralidade espiritual e litúrgica, sacramental e litúrgica de fato, Eric. E aí terminou a comunhão sacramental, todos se retiram, há uma última oração, né, Padre? Sim. É uma oração de bênção sem ser uma bênção final, não é? Até porque não acabou ali. Porque ela não termina. Exato. É bom, lembrando de que todos os altares onde se celebra a Santa Missa nas igrejas têm dentro de si uma relíquia de mártires, de pessoas também que, como Jesus, não tiveram medo de enfrentar até uma morte violenta. Morreram por ele também. Morreram por ele, exato. E essa tradição é muito bonita. E na jornada de hoje, Sexta-feira Santa, em todas as paróquias, logo após esta celebração, né, ou ação litúrgica, onde todos se retiram em silêncio, né, Padre? Em silêncio, é costume participar de uma via sacra, de uma procissão de Jesus morto, ou de Jesus morto e de outro lado da cidade de Nossa Senhora das Dores, a procissão chamada do Encontro. E lembre-se que o dia não termina. O dia do jejum, da abstinência, não termina com a cerimônia. Façamos de tudo para manter a dignidade e a santidade desse dia extraordinário da Semana Santa. Vou fazer um rápido comentário, desculpa, Padre Wander, eu vou passar a palavra para o senhor das considerações finais. Tem um costume também na Sexta-feira Santa, que é mais recente esse costume. O senhor acabou de dizer de um costume super piedoso, que é a procissão. Mas muitas prefeituras começaram a promover aquele tipo de teatro, né? Eu até acho que tem lá o seu valor do ponto de vista relembrar, etc. Mas não tem nada de piedoso. Não tem nada de piedoso, né? Eu acho que substituir, assistir um teatro, ainda mais esses promovidos por prefeituras, que em alguns casos abusam até do que deveria ser, é melhor participar da procissão, né? Que é piedoso, é religioso e tem essa questão, traz esse jeito fúnebre, né, de pensar, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Só um parênteses aqui, é claro que não é proibido, mas eu acho que vale a pena participar da procissão, que é algo piedoso, belo, e não substituir, por exemplo, por um simples teatro, ainda mais esses promovidos fora da igreja, por prefeituras e outras coisas assim, tá certo? O senhor ia completar alguma coisa? Não. O que eu quero é deixar claro o amor que temos que ter pela Santa Cruz. A cruz é trono do amor, trono da vitória do grande rei. O patíbulo infame, o patíbulo de ignomínia, de escarnecimento, de tudo o que puder se representar de mal, quando foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi glorificado por ele. Tanto que
O hino de hoje, não, padre, da liturgia das horas, ele fala da luta que foi travada sobre o madeiro da cruz, que é o trono do rei agora. Bendita árvore da cruz. Bendita árvore da cruz. Ela é a atualização da árvore do Éden, que ali foi a morte e ela nos traz a vida. O fruto da bendita árvore da cruz é o amor, Eric. Qual o fruto maior da paixão de Cristo? Claro, é o Espírito Santo. É o fruto maior, sem o qual não teríamos a Eucaristia, não é, padre? Porque quem opera a Eucaristia é o Espírito Santo, na pessoa do sacerdote como canal. Mas o milagre é dele. Por que invocamos logo antes da consagração que ele venha? Para que ele venha realizar o grande milagre de trazer Jesus, de converter a substância do pão na carne, muito bem, e do vinho no sangue. Cristo sofreu 3 grandes humilhações. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Vamos colocar a coisa de uma forma mais doutrinária, mais teológica, diácono. O Filho de Deus sofreu 3 grandes humilhações na sua vida entre nós. A encarnação, descendo de sua glória. Se rebaixou, né? A crucifixão, a morte na cruz, que humilhação. E a presença na Eucaristia, que por incrível que pareça é a maior das 3. Então nós temos que entender que isso é uma obra de amor muito grande. E na cruz está o seu trono de amor. Por isso a adoramos e a honramos. Aliás, hoje é dia de adoração. Adoração. Adoramos a Santa Cruz. Eis o lenho da cruz. Da qual pendeu o Salvador do mundo. Salvador do mundo, vinde. Que... Adoremos. Adoremos, não, padre? Perfeito. Recomendaria no dia de hoje... Aliás, Padre Guido, essa recomendação do senhor já é sua consideração final, que não tem tempo para mais certo. nada. Por favor, nos oriente como devemos viver bem esses mistérios. O Padre Wander assinou muito bem que a primeira parte da liturgia desta tarde é a liturgia da palavra e se encontra exatamente um trecho do capítulo 53 do profeta Isaías, que é onde Jesus é apresentado como desprezado mesmo pela humanidade. Todos, meus amigos telespectadores, temos a Bíblia em casa. Preparemos-nos para o rito desta tarde com uma leitura deste capítulo 53 do profeta Isaías. Será de grande ajuda para depois reviver os momentos do processo sumário contra Jesus. Padre Wander, um minutinho também para suas recomendações. O Tríduo começou ontem, quinta-feira à noite. Sim. Ele termina quando? E, além de viver bem a sexta-feira, como deveremos ver todo esse processo até chegar à Páscoa? Eu só convido, Eric, a todos que nos acompanham a viver bem hoje, intensamente, em oração, em penitência, recolhidos, e que amanhã possamos voltar para a Vigília Pascal, para a grande exultação da vitória do Filho de Deus sobre a morte. E aí é a vitória final. Vamos voltar, vamos hoje e vamos voltar amanhã, para completarmos todo o mistério da vida do Filho de Deus. Vida, paixão, morte e ressurreição. Por isso que a igreja coloca o tríduo. Lá começa na quinta-feira santa e vai até o sábado, na grande vigília, né? E aí domingo, o próprio dia pascal. Padre Guido, Padre Wander, muito obrigado. A gente não tem mais tempo. A gente já terminou nosso tempo. Foi uma alegria ter o senhor Padre Guido, o senhor Padre Wander conosco para nos orientar, para que a gente possa ter essa conversa na própria Sexta Santa, para encaminhar, vamos dizer assim. Hoje uma dolorosa alegria, né, Eric? Pois é. Uma dolorosa alegria. Você tem razão, uma dolorosa alegria. Não deixa de ser alegria, mas também não deixa de ser dolorosa. Não, são plenamente compatíveis no mistério do amor. É verdade. Padre Guido, obrigado. Nós teremos outras oportunidades aqui com o senhor. Padre Wander, o mesmo. Exato. E nós gostaríamos, exatamente imitando a solene ação litúrgica desta tarde, e nós não vamos dar a bênção, como de costume, ao término do nosso programa, mas permaneçamos em silêncio, refletindo sobre tudo o que aconteceu e não esqueçam, prezados amigos, a meditação da paixão e morte de Jesus deve ser prioritária na nossa vida cristã. Obrigado mais uma vez aos senhores. Queria pedir ao diretor Bruno para a gente encerrar esse programa com algumas imagens dessas relíquias que comentamos aqui durante o programa. A Escada Santa e especialmente o letreiro original da Santa Cruz. Só para ressaltar, meu amigo telespectador, esse letreiro da cruz que você vai ver agora, a imagem na sequência, é o letreiro original. Foi esse mesmo que Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo, o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo tocou, né, no dia da sua crucificação, que está exposto lá em Roma, como já comentamos. Então a gente encerra o programa de hoje contemplando essas relíquias, né? Uma grande santa
hoje, Sexta-feira Santa, e até a Páscoa para todos nós. Um grande abraço, até a próxima.